Mulher humilde revela segredo chocante ao fazer filho de rico dançar pela primeira vez. Clara, uma mulher de olhar cansado e mãos calejadas, acorda todos os dias antes do sol nascer. Ela vive em um pequeno apartamento em um bairro carente, onde a vida é uma luta constante. Seu filho, Miguel, nasceu com paralisia cerebral. A ideia de um futuro brilhante parece um sonho distante, enquanto Clara se desdobra em 3 empregos para garantir que Miguel tenha o que precisa. Mas ela não desiste. O amor por ele é uma chama que nunca se apaga. Em um dia chuvoso, enquanto vendia artesanatos na feira local, algo inesperado acontece. Augusto, um renomado coreógrafo, conhecido por suas produções extraordinárias, passa por lá. O olhar dele se fixa em Miguel, que balança os braços. Na cadeira de rodas, tentando dançar com a música que flui de uma barraca próxima. Intrigado, Augusto se aproxima, escutando a história de Clara. Sua proposta é surpreendente: oferecer aulas de dança para Miguel. Clara mal consegue acreditar. A possibilidade de Miguel se expressar, de sentir a música percorrendo seu corpo, parecia mágica. Os dias seguintes se transformam em um turbilhão de emoções. Miguel, com a ajuda de Augusto, começa a explorar a dança. Clara observa o sorriso no rosto do filho e seu coração se enche de esperança. Nota os pequenos avanços, o movimento dos pés, a forma como ele se ilumina ao som dos ritmos que antes pareciam distantes. Certa noite, enquanto Miguel ensaia na sala, Clara sente suas mãos trêmulas. O espetáculo se aproxima e a ansiedade a consome, mas a emoção é maior que o medo. Finalmente, o dia da apresentação chega. O teatro está cheio. Clara segura a respiração enquanto Miguel sobe ao palco com a confiança que conquistou. Ele dança e a plateia observa em silêncio. Os movimentos de Miguel são firmes, cheios de vida e emoção. Ele não está apenas dançando, ele está contando sua história. O toque da dança transforma seu corpo e as limitações se dissipam. Clara enxerga lágrimas nos olhos das pessoas. Uau! O garoto com paralisia cerebral encantou a todos. Entre os aplausos ensurdecedores, Clara avista Sofia, a filha de Augusto. Ela observa Miguel com um brilho nos olhos, como se algo profundo tivesse se acendido dentro dela. Há uma conexão estranha no ar. Mas Clara não tem tempo para si questionar. Naquele momento, seu coração dispara, não só pela performance, mas por um segredo que arde dentro dela. Quando as luzes se apagaram e a plateia aplaudiu, Clara sente um peso esmagador. Com Miguel ainda ofegante e radiante, ela se vira para Augusto. As palavras queimam na garganta. Miguel, Miguel é seu filho. O silêncio cai. As pessoas ao redor não escutam, mas Clara viu o choque no rosto de Augusto. Todos os detalhes daquela noite há anos atrás vêm à tona. A paixão, os arrepios, o que foi esquecido. Seu corpo tremia e a verdade ecoava como um trovão. Augusto, um homem que tinha construído uma carreira sólida, agora se via diante de um passado enterrado. O que essa revelação significaria para Miguel? E como Sofia reagiria ao descobrir que a conexão que sentia por ele era mais profunda do que imaginava? Clara encara Augusto, a tensão no ar palpável. As vidas de todos eles estão prestes a mudar, mas estão prontos para enfrentar as consequências? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Clara encara Augusto, seu coração batendo forte. O silêncio é palpável, como se o tempo tivesse parado. Cada olhar, cada respiração, cada batida de seu coração parece ecoar no espaço. Então, uma explosão de aplausos quebra a tensão, mas ela está concentrada demais na revelação que acaba de fazer. O choque no rosto de Augusto é quase físico. Sua expressão muda rapidamente de surpresa para insegurança, como se lembranças esquecidas estivessem surgindo em sua mente. As palavras de Clara ainda pairam no ar, e a plateia começa a notar o clima tenso. Sofia, a filha de Augusto, observa tudo, sem entender bem o que está em jogo. Mas ela sente. Algo na atmosfera muda. Um murmúrio percorre a multidão. O quê? Miguel é filho dele. Pessoas sussurram. As expressões mudam, da empatia para a curiosidade, depois para o julgamento. E então um grito distante. Um som agudo, cortante, como uma faca. Clara se vira instintivamente. É um espaço de descanso perto do palco, onde um grupo de crianças corre, brincando. Uma das meninas, brincando de pular, cai, e o barulho é tão inesperado que congelam em suas posições. Clara, com o coração nas mãos, observa enquanto a criança se levanta. Mas o que acontece a seguir é algo que ninguém poderia prever. A menina começa a convulsionar. Clara sente um nó na garganta enquanto o pânico invade a sala. As luzes do teatro parecem brilhar ainda mais intensamente, enquanto a plateia se agita. Chame uma ambulância. Alguém grita. A atmosfera muda instantaneamente. As pessoas começam a se levantar. O aplauso se transforma em confusão. Clara se volta para Augusto, e o que ela vê a faz tremer. Ele não está mais apenas imóvel. Seu rosto está pálido e ela reconhece algo na sua expressão. Medo. Augusto, você conhece essa menina? Ela pergunta, mas sua voz mal sai. Ele não responde, apenas dá um passo para trás, como se houvesse um segredo mais profundo. Sofia, ao lado, percebe a tensão e pergunta se está tudo bem. Mas Clara sente que não está. Das entranhas do teatro surgem sirenes. A realidade a atinge como um soco no estômago. A criança é levada, mas o olhar de Clara não sai de Augusto, que parece estar lutando contra alguma sombra do passado. Uma parte dela quer gritar, saber o que ele esconde. O que você sabe sobre essa criança? Ela pergunta, mas ele ignora, olhando fixamente. As luzes do teatro piscam. O pau se espalha. Clara vê o olhar de Miguel, e tudo se intensifica. Ele não entende o que está acontecendo, mas sente a tensão, e seu sorriso desaparece. O que era uma rotina familiar, uma dança delicada, agora se transforma em um pesadelo. Clara sente suas mãos trêmulas novamente. A peça de teatro da vida de todos eles se desfez. O que mais estão escondendo? Que estranhas conexões existem entre eles? Enquanto os paramédicos entram, o silêncio toma conta novamente, e Clara não sabe o que fazer. A revelação de Miguel ser filho de Augusto poderia ser apenas o começo. O que mais ela não sabe? O futuro, antes tão promissor, agora parece envolto em sombras. E assim, Clara se pergunta: o que realmente significa ser mãe, enquanto o presente desmorona em torno dela? Suspiros ecoam, a sala palpita de expectativa. O que a verdade irá revelar? As sirenes soam como um eco distante, mas o caos do teatro é palpável. Clara observa o pânico crescendo na plateia. As pessoas se levantam, seus rostos desfigurados pela preocupação. A luz brilha intensamente, mas o calor da situação a envolve como um manto pesado. Miguel, em sua cadeira, olha para a mãe, seus olhos grandes e confusos, como se perguntasse: o que está acontecendo, mamãe? E de repente, antes que Clara consiga confortar Miguel,
O que poderia parecer uma noite de celebração transforma-se em um pesadelo. As cortinas do palco se movem e alguém aparece na frente, quase colidindo com um dos paramédicos que correm para fora. É um homem que Clara nunca viu, mas algo em sua presença a faz estremecer. Ele caminha com uma determinação estranha, e há um brilho em seus olhos que não parece certo. Você não deveria estar aqui, ele grita, o som cortando a confusão. Clara sente um arrepio na espinha. O que ele quer dizer? As palavras parecem se aglomerar em sua boca, mas ela não consegue vocalizar o que está sentindo. Vocês estão todos enganados. Ele não é o que pensam que é. O homem avança, e Clara percebe o olhar indignado de Augusto, que se move instintivamente para a frente, como se fosse confrontado por um fenômeno súbito. A graça de Miguel, dançando antes, parece uma lembrança distante. Quem é você? Augusto pergunta, sua voz presa na garganta. O homem não responde, apenas se vira para Miguel e estende a mão. O que você sabe sobre ele? O que Clara não contou? O grito é carregado de emoção, de algo que ecoa nos corações da plateia. O silêncio invade o espaço, enquanto os murmúrios aumentam. O que está acontecendo? Miguel é realmente filho de Augusto. Alguém sussurra. As palavras se espalham como fogo em palha seca. A tensão é tão densa que Clara consegue quase tocá-la. Saia da minha vida, grita Augusto. Mas o homem avança, ignorando as palavras. Ele parece louco, esmagado pelo desespero. Clara, você precisa acreditar em mim. Miguel não é só filho do Augusto. Ele é. Sua voz falha, como se o peso da revelação o estivesse consumindo. Ele é o quê? Clara pergunta, a mente girando. O homem a encara com uma intensidade que a faz tremer. Ele é o filho que foi separado de mim. Ele é meu filho também. Essas palavras ecoam na mente de Clara, e tudo se transforma em um turbilhão. As imagens do passado lhe vêm à cabeça, memórias distantes que ela jurava ter enterrado. Quantas noites ela se sufocou em seus próprios pensamentos. Quantas vezes ela se perguntou sobre a presença ausente de um pai. A visão do homem se mistura com flashes de vida que não vivência. O choque na plateia é palpável. Um murmúrio crescente transforma-se em uma onda de perguntas e confusão. O que essa revelação significa para todos eles? Sofia, a filha de Augusto, observa o pai, seu rosto iluminado pela luz do palco, a perplexidade se espalhando por sua expressão. As mãos de Clara tremem enquanto ela processa essa nova informação, pesada como chumbo. Como você pode dizer isso? Ela ofega, cada palavra borbulhando com dor. Isso não faz sentido. Mas o sentimento de que talvez tudo faça sentido a assombra. Miguel, seu Miguel, voltou. Ele estava aqui, diante dela, desmoronando tudo. Um segredo devastador é revelado, mas o que mais escondiam? O futuro de Miguel, a relação dela com Augusto, o papel do estranho que se apresenta. Uma onda de insegurança invade o ar. O que vem a seguir? Clara se pergunta, enquanto o caos do teatro continua a girar, revelando a fragilidade da vida e as complexidades da verdade. Clara ficou paralisada. O que havia acabado de ouvir a deixou sem chão. Ele é meu filho também. As palavras ainda reverberavam em sua mente, como um eco de uma verdade que ela nunca esperou ouvir. O olhar dela se fixou no homem à sua frente, enquanto a plateia murmurava, cheia de confusão e chacoalhando os sentimentos no ar. Miguel, inocente como sempre, nunca poderia imaginar tamanho turbilhão por trás de sua história. Clara respirou fundo, tentando processar. O homem que declarou ser pai de Miguel parecia tão real, tão desesperado, mas como isso poderia ser verdade? Com a mente a 1000 por hora, suas mãos começaram a tremer novamente. O coração de Clara se espremia entre a dor e a esperança. Quem é você? Ela forçou as palavras a saírem, embora soubesse que a resposta poderia desmoronar tudo o que havia construído.
Augusto, que tinha se recolhido em um canto com o rosto pálido, parecia perdido na própria mente. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. Eu sou Lucas, e Miguel é meu filho, gritou o homem com mais fervor. Ele parecia querer se aproximar, mas alguns espectadores bloqueavam seu caminho. A plateia, que antes estava cheia de empatia pela história de Miguel, agora estava em chamas de perguntas. O que estava acontecendo? Os rostos viravam-se para Augusto, buscando respostas que ninguém tinha. Sofia, a filha de Augusto, olhou para o pai, os olhos arregalados. Pai, você sabia disso? A voz dela era um sussurro, mas seu rosto expressava uma confusão que só aumentava. Augusto finalmente se moveu, gaguejando. Eu não sabia de nada, Clara. O que você fez? O pesar na voz dele transformou-se em julgamento. O Clara sentiu o mundo girar. Como ela poderia ter escondido algo assim? Eu não sabia que ele ainda estava vivo. As palavras saíram de seus lábios sem controle. Era um desabafo, mas Clara já estava em um caminho sem volta. A revelação de Lucas, a verdade latente, parecia querer engolir todos ali. Os murmúrios aumentaram, e o teatro, antes vibrante de expectativa e revanche, agora pulsava de incerteza. Alguém comentou: isso é um escândalo. Outros olhavam para Miguel, agora silencioso e confuso, sentindo a pressão de olhares e palavras. Os sirenes aumentavam ao longe, misturando-se à tensão no ar. E então um grito agudo, não de Miguel, mas da criança em dificuldade, que havia se machucado. A repentina dor despertou um novo caos. O tempo pareceu desacelerar, enquanto todos se voltavam para a origem do som, apenas para ver a mesma criança convulsionando no chão. A urgência inundou o espaço. Os paramédicos, que estavam prestes a entrar, agora se deslocaram rapidamente para ajudar a criança. Clara, com o coração na mão, sentiu uma conexão estranha entre os dois eventos. O medo aumentava, um sentimento coletivo de impotência. O tumulto exterior misturava-se ao que acontecia em seu interior. Clara, será que você sabe de mais alguma coisa? Lucas perguntou, sua voz quebrando o silêncio momentâneo. Ela quase se sentia culpada por não saber a resposta, mas algo na voz dele lhe dizia para ficar alerta. Eu não tinha ideia. Isso é muito maior do que eu pensei, disse Clara, lutando contra as lágrimas que ameaçavam brotar. A sua história estava sendo reescrita em um instante. Augusto, agora desesperado, se virou para Miguel, e o menino o ignorou, concentrando-se nas vozes e na confusão ao seu redor. Clara percebeu a transformação no olhar de Miguel. A inocência que ele mantinha estava começando a se fragmentar. Ele estava percebendo que o mundo em que vivia não era tão simples quanto parecia. O teatro, uma vez iluminado pela beleza da dança, agora era um campo de batalha de emoções humanas emaranhadas. Clara sentiu o peso do momento, como se o próprio chão sob seus pés estivesse se movendo. E o que mais poderia estar escondido? Que segredos ainda estavam prestes a se desvendar? A tensão crescia, e Clara se perguntou quão longe ela iria para proteger Miguel. O futuro dela, de Augusto, de Lucas e de Miguel estava em uma balança precária. Poderiam todos suportar o peso da verdade? E quando a criança se recuperasse, o que ela saberia sobre tudo isso? Os olhares de todos pareciam se voltar para Clara, enquanto o caos aumentava. Cada momento era decisivo. O que viria a seguir? Clara ficou paralisada. O que havia acabado de ouvir a deixou sem chão. Ele é meu filho também. As palavras ainda reverberavam em sua mente. Lucas, com a voz firme, parecia pronto para desmantelar tudo ao seu redor. Miguel estava confuso. Seu frenesi. Olhares de choque seguiam os dois homens.
E Clara se sentiu como se estivesse em um furacão, sendo arrastada sem controle. Uma luz forte cortou o auditório, e a sirene da ambulância se aproximava cada vez mais. Clara começou a sentir a pressão no peito. O que mais podia dar errado? A risada de Miguel, que refletia tanto conhecimento sobre dança, agora se tornava um eco distante. E para piorar, em um instante de silêncio, um grito cortou o ar, um som familiar e agonizante, da menina que havia caído. Oh não! Clara olhou rapidamente. O que era aquele desespero agora? Enquanto todos se viravam, o tumulto era claro. O menino estava em pânico, um pequeno corpo tremendo de medo. "Chame um médico, rápido!" gritou alguém. As cadeiras começaram a balançar enquanto as pessoas pulavam para ajudar. Mas Clara não conseguia desviar o olhar de Lucas, que estava agora ao lado do palco, seu rosto pálido refletindo a luz forte do teatro. "Por favor, me ouça, Clara." Ele parecia desesperado. "O que eu vou falar pode machucar muito, mas você precisa saber." Com o olhar fixo em Lucas, Clara se perguntou sobre os segredos que ainda restavam. O que ele poderia estar escondendo? Antes que pudesse fazer uma pergunta, viu algo que a deixou sem palavras. Um pequeno colar pendurado no pescoço de Lucas caiu, tilintando no chão como um sussurro de um passado não resolvido. Com a agitação da plateia e da sirene se intensificando, Clara se aproximou, sem pensar. Isso é de Miguel." A descoberta a atingiu como um soco. O medo encheu seus pulmões. "Como você tem isso?" A pressão no ar cresceu. Todas as conversas cessaram e um silêncio pesado tomou conta da sala. Clara sabia que essa não era apenas uma joia qualquer. Era uma cicatriz de famílias destruídas, uma ponte entre elas. A verdade que ela havia escondido, o passado que ela desejava que permanecesse enterrado, agora era revelado diante de todos. "Você precisa me ouvir," Lucas disse, a voz trêmula. "Eu sou um pai em busca do filho que perdi. Te foi separado de mim. Todo esse tempo eu estava à sua procura, Clara. Não sabia onde você estava." As palavras dele ecoaram como um trovão. O pânico marcado em seu olhar se transformou em um pedido de ajuda. E ali, naquele palco, Clara começou a sentir que sua vida não era apenas sobre seus próprios medos e lutas. As dores de Lucas também pesavam. O olhar de Miguel, que antes era de uma confiança inocente, agora buscava respostas. Ele não compreendia, mas sua alma sensível sentia a gravidade do momento. Uma amizade poderosa se desenhava diante de Clara, mas o que era real? O que ela sabia sobre Lucas, além da declaração que acabara de fazer? Então, o barulho da ambulância soou ainda mais alto, e Clara teve a certeza de que era apenas o início de um turbilhão que transformaria tudo. Um nó na garganta e um aperto no coração misturavam-se à confusão que se espalhava. O que deveria ser uma celebração estava se tornando um pesadelo. "Como você pode provar isso?" "Como? Você pode afirmar que é verdade?" Clara perguntou, lutando para manter a voz estável. O olhar do homem refletia a dor. "Cabe a mim te mostrar a verdade, mas você pode não estar pronta para ouvir." As luzes do teatro piscaram, e a atmosfera carregada contrastava com os frequentes aplausos que antes enchiam o espaço. Com o futuro de todos eles em jogo, uma pergunta pairava no ar. O que Lucas realmente tinha em mãos? O que mais ele poderia revelar? E como isso mudaria tudo ao seu redor? Cada respiração parecida com um balde de água fria, enquanto Clara, agonizante, esperava a tempestade vir. Clara ficou paralisada. O que havia acabado de ouvir a deixou sem chão. "Ele é meu filho também." As palavras ainda reverberavam em sua mente. Lucas, com a voz firme, parecia pronto para desmantelar tudo ao seu redor. Miguel estava confuso, seu pequeno corpo tremendo de agitação. Ele sempre foi o centro do mundo de Clara, e agora essa verdade cruel girava em torno dele. O murmúrio da plateia aumentava. Pessoas olhavam, nervosas,
sem saber como reagir. O caos batia à porta. Isso é um absurdo, gritou Augusto, sua expressão de pânico. Você não pode simplesmente aparecer e dizer isso. Tentando se recompor, ele avançou algumas passadas na direção de Lucas, mas as pessoas na plateia estavam em um frenesi. Olhares de choque seguiam os dois homens, e Clara se sentiu como se estivesse em um furacão, sendo arrastada sem controle. Uma luz forte cortou o auditório, e a sirene da ambulância se aproximava cada vez mais. Clara começou a sentir a pressão no peito. O que mais podia dar errado? A risada de Miguel, que refletia tanto conhecimento sobre dança, agora se tornava um eco distante. E para piorar, em um instante de silêncio, um grito cortou o ar. Um som familiar e agonizante, da menina que havia caído. Oh não! Clara olhou rapidamente. O que era aquele desespero agora? Enquanto todos se viravam, o tumulto era claro. O menino estava em pânico. Um pequeno corpo tremendo de medo. Chame um médico, rápido! Gritou alguém. As cadeiras começaram a balançar enquanto as pessoas pulavam para ajudar. Mas Clara não conseguia desviar o olhar de Lucas, que estava agora ao lado do palco, seu rosto pálido refletindo a luz forte do teatro. Por favor, me ouça, Clara. Ele parecia desesperado. O que eu vou falar pode machucar muito, mas você precisa saber. Com um olhar fixo em Lucas, Clara se perguntou sobre os segredos que ainda restavam. O que ele poderia estar escondendo? Antes que pudesse fazer uma pergunta, viu algo que a deixou sem palavras. Um pequeno colar pendurado no pescoço de Lucas caiu, tilintando no chão, como um sussurro de um passado não resolvido. Com a agitação da plateia e da sirene se intensificando, Clara se aproximou, sem pensar. Isso é de Miguel. A descoberta a atingiu como um soco. O medo encheu seus pulmões. Como você tem isso? A pressão no ar cresceu. Todas as conversas cessaram, e um silêncio pesado tomou conta da sala. Clara sabia que essa não era apenas uma joia qualquer. Era uma cicatriz de famílias destruídas, uma ponte entre elas. A verdade que ela havia escondido, o passado que ela desejava que permanecesse enterrado, agora era revelado diante de todos. Você precisa me ouvir, Lucas disse, a voz trêmula. Eu sou um pai em busca do filho que perdi, que foi separado de mim. Todo esse tempo eu estava à sua procura, Clara. Não sabia onde você estava. As palavras dele ecoaram como um trovão. O pânico marcado em seu olhar se transformou em um pedido de ajuda. E ali, naquele palco, Clara começou a sentir que sua vida não era apenas sobre seus próprios medos e lutas. As dores de Lucas também pesavam. Mas antes que as coisas pudessem se desenrolar, um estrondo ecoou que fez o chão tremer. Claras. As luzes começaram a piscar. Um grito, desta vez, não era da plateia, mas vindo de alguém do fundo do salão. Uma mulher estava chorando em alta voz. É ele está aqui. Clara virou-se, confusa. Quem era? Um burburinho crescente se formou entre o público. A mulher emergiu, pálida e trêmula. Ela estava sendo empurrada para frente pelo fluxo de pessoas, e seu olhar era fixo em Lucas. Você me deixou. Você prometeu que voltaria. A declaração caiu como uma bomba. Assustada, Clara observou a mulher enquanto todos os olhos se voltavam para ela. O sorriso de Miguel desapareceu completamente e a expressão de Lucas se transformou em agonia. Eu não sabia que você estava viva. Lucas gritou, a dor rasgando sua voz. Achei que tinha perdido você. E agora está acontecendo isso. A mulher, chorando, caminhou mais perto. Cada passo parecia um golpe no peito de Clara. Eu sou a mãe de Miguel. O que você fez, Lucas? Você nunca deveria tê-lo deixado comigo. Os murmúrios se intensificaram novamente. A verdade estava se desvelando para todos,
e não apenas para ela. Miguel, inocente, confuso, finalmente entendeu que o que sempre sonhou pela sua família estava se desmoronando. Clara estava em estado de choque, enquanto as palavras da mulher ecoavam em sua cabeça. O que isso significava para ela? Como isso mudaria tudo o que havia planejado? O olhar de Lucas passou de choque para desespero, e o amor que ele mostrara a Miguel se transformou em culpa. Clara sentiu o chão sob seus pés tremer. O mundo dela virou de cabeça para baixo, as revelações se amontoando como ondas avassaladoras. O passado não era apenas um fardo, era uma rede tecida de mentiras e segredos. Com o coração apertado, Clara sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. O que ela poderia fazer agora? O que isso significaria para Miguel? A dor se concentrava em seu peito, e nenhum dos presentes poderia prever o que viria a seguir. Enquanto os olhares se trocavam, Clara se viu diante de um abismo profundo. O que mais estava escondido naquela história? Como seria o desfecho de tudo isso? Cada pergunta ecoava sem resposta. A tensão pairava no ar, e a realidade parecia absolutamente distante. Clara ficou paralisada. O que havia acabado de ouvir a deixou sem chão. Ele é meu filho. Também, as palavras ainda reverberavam em sua mente. Lucas, com a voz firme, parecia pronto para desmantelar tudo ao seu redor. Miguel estava confuso, seu pequeno corpo tremendo de agitação. Ele sempre foi o centro do mundo de Clara, e agora essa verdade cruel girava em torno dele. O murmúrio da plateia aumentava. Pessoas olhavam, nervosas, sem saber como reagir. O caos batia à porta. Isso é um absurdo, gritou Augusto, sua expressão de pânico. Você não pode simplesmente aparecer e dizer isso. Tentando se recompor, ele avançou algumas passadas na direção de Lucas, mas as pessoas na plateia estavam em um frenesi. Olhares de choque seguiam os dois homens, e Clara se sentiu como se estivesse em um furacão, sendo arrastada sem controle. Uma luz forte cortou o auditório, e a sirene da ambulância se aproximava cada vez mais. Clara começou a sentir a pressão no peito. O que mais podia dar errado? A risada de Miguel, que refletia tanto conhecimento sobre dança, agora se tornava um eco distante. E para piorar, em um instante de silêncio, um grito cortou o ar. Um som familiar e agonizante, da menina que havia caído. Oh não! Clara olhou rapidamente. O que era aquele desespero agora? Enquanto todos se viravam, o tumulto era claro. O menino estava em pânico. Um pequeno corpo tremendo de medo. Chame um médico, rápido! Gritou alguém. As cadeiras começaram a balançar enquanto as pessoas pulavam para ajudar. Mas Clara não conseguia desviar o olhar de Lucas, que estava agora ao lado do palco, seu rosto pálido, refletindo a luz forte do teatro. Por favor, me ouça, Clara. Ele parecia desesperado. O que eu vou falar pode machucar muito, mas você precisa saber. Com o olhar fixo em Lucas, Clara se perguntou sobre os segredos que ainda restavam. O que ele poderia estar escondendo? Antes que pudesse fazer uma pergunta, viu algo que a deixou sem palavras. Um pequeno colar pendurado no pescoço de Lucas caiu, tilintando no chão como um sussurro de um passado não resolvido. Com a agitação da plateia e da sirene se intensificando, Clara se aproximou, sem pensar. Isso é de Miguel. A descoberta a atingiu como um soco. O medo encheu seus pulmões. Como você tem isso? A pressão no ar cresceu. Todas as conversas cessaram, e um silêncio pesado tomou conta da sala. Clara sabia que essa não era apenas uma joia qualquer. Era uma cicatriz de famílias destruídas, uma ponte entre elas. A verdade que ela havia escondido, o passado que ela desejava que permanecesse enterrado, agora era revelado diante de todos. Você precisa me ouvir, Lucas disse, a voz trêmula. Eu sou um pai em busca do filho que perdi, que foi separado de mim.
Todo esse tempo, eu estava à sua procura, Clara. Não sabia onde você estava. As palavras dele ecoaram como um trovão. O pânico marcado em seu olhar se transformou em um pedido de ajuda. E ali, naquele palco, Clara começou a sentir que sua vida não era apenas sobre seus próprios medos e lutas. As dores de Lucas também pesavam. Mas, antes que as coisas pudessem se desenrolar, um estrondo ecoou que fez o chão tremer. Claras, as luzes começaram a piscar. Um grito, desta vez, não era da plateia, mas vindo de alguém do fundo do salão. Uma mulher estava chorando em alta voz. É ele está aqui. Clara virou-se, confusa. Quem era? Um burburinho crescente se formou entre o público. A mulher emergiu, pálida e trêmula. Ela estava sendo empurrada para a frente pelo fluxo de pessoas, e seu olhar era fixo em Lucas. Você me deixou. Você prometeu que voltaria. A declaração caiu como uma bomba. Assustada, Clara observou a mulher, enquanto todos os olhos se voltavam para ela. O sorriso de Miguel desapareceu completamente, e a expressão de Lucas se transformou em agonia. Eu não sabia que você estava viva. Lucas gritou, a dor rasgando sua voz. Achei que tinha perdido você. E agora está acontecendo isso. A mulher, chorando, caminhou mais perto. Cada passo parecia um golpe no peito de Clara. Eu sou a mãe de Miguel. O que você fez, Lucas? Você nunca deveria tê-lo deixado comigo. Os murmúrios se intensificaram novamente. A verdade estava se desvelando para todos, e não apenas para ela. Miguel, inocente, confuso, finalmente entendeu que o que sempre sonhou pela sua família estava se desmoronando. Clara estava em estado de choque, enquanto as palavras da mulher ecoavam em sua cabeça. O que isso significava para ela? Como isso mudaria tudo o que havia planejado? O olhar de Lucas passou de choque para desespero, e o amor que ele mostrara a Miguel se transformou em culpa. Clara sentiu o chão sob seus pés tremer. O mundo dela virou de cabeça para baixo, as revelações se amontoando como ondas avassaladoras. O passado não era apenas um fardo, era uma rede tecida de mentiras e segredos. Com o coração apertado, Clara sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. O que ela poderia fazer agora? O que isso significaria para Miguel? A dor se concentrava em seu peito, e nenhum dos presentes poderia prever o que viria a seguir. Enquanto os olhares se trocavam, Clara se viu diante de um abismo profundo. O que mais estava escondido naquela história? Como seria o desfecho de tudo isso? De repente, a mulher, em um ato de desespero, se virou e chamou por alguém na plateia. Um homem apareceu, emergindo das sombras. Era um rosto familiar para Clara, e a revelação se abateu como um vendaval. Pedro! Clara gritou, enquanto o homem chegava mais perto. Vai ser tudo esclarecido agora, disse Pedro, com um olhar direto. Eu sou o verdadeiro pai de Miguel. Um silêncio gelado tomou conta do ambiente. Clara sentiu a vida escapando por entre os dedos. As conexões, os laços que ela pensava serem claros, agora pareciam um labirinto obscuro e complicado. Pedro não era apenas um espectador. Ele era parte daquela história que todos queriam esquecer. Você não pode ser sério, exclamou Lucas, agachando-se. Seu olhar passa estado de choque. A cena se tornou um turbilhão de emoções. Clara olhou para Miguel, que estava parado, com os olhos arregalados, absorvendo toda a confusão. Qual a verdade naquela história? O que ela sempre acreditou era agora uma construção frágil. As tensões se acumulavam, a verdade como uma tempestade prestes a engolir todos. As palavras de Pedro flutuavam no ar. Eu sou o verdadeiro pai de Miguel. Com isso, Clara percebeu que o pesadelo apenas começava. O que mais estaria escondido? As revelações se tornaram um mistério que estouraria numa dimensão além do que todos poderiam imaginar. Clara ficou paralisada. O que havia acabado de ouvir a deixou sem chão.
Ele é meu filho também. As palavras ainda reverberavam em sua mente. Lucas, com a voz firme, parecia pronto para desmantelar tudo ao seu redor. Miguel estava confuso, seu pequeno corpo tremendo de agitação. Ele sempre foi o centro do mundo de Clara. E agora, essa verdade cruel girava em torno dele. O murmúrio da plateia aumentava. Pessoas olhavam, nervosas, sem saber como reagir. O caos batia à porta. Isso é um absurdo, gritou Augusto, sua expressão de pânico. Você não pode simplesmente aparecer e dizer isso. Tentando se recompor, ele avançou algumas passadas na direção de Lucas, mas as pessoas na plateia estavam em um frenesi. Olhares de choque seguiam os dois homens e Clara se sentiu como se estivesse em um furacão, sendo arrastada sem controle. Uma luz forte cortou o auditório e a sirene da ambulância se aproximava cada vez mais. Clara começou a sentir a pressão no peito. O que mais podia dar errado? A risada de Miguel, que refletia tanto conhecimento sobre dança, agora se tornava um eco distante. E para piorar, em um instante de silêncio, um grito cortou o ar, um som familiar e agonizante da menina que havia caído. Oh não! Clara olhou rapidamente. O que era aquele desespero agora? O tumulto era claro. Um pequeno corpo tremendo de medo clamou por ajuda. Chame um médico, rápido! Gritou alguém. As cadeiras começaram a balançar enquanto as pessoas pulavam para ajudar. Mas Clara não conseguia desviar o olhar de Lucas, que estava agora ao lado do palco. Por favor, me ouça, Clara. Ele parecia desesperado. O que eu vou falar pode machucar muito, mas você precisa saber. Com um olhar fixo em Lucas, Clara se perguntou sobre os segredos que ainda restavam. O que ele poderia estar escondendo? Antes que pudesse fazer uma pergunta, viu algo que a deixou sem palavras. Um pequeno colar pendurado no pescoço de Lucas caiu, tilintando no chão como um sussurro de um passado não resolvido. Com a agitação da plateia e da sirene se intensificando, Clara se aproximou sem pensar. Isso é de Miguel. A descoberta a atingiu como um soco. O medo encheu seus pulmões. Como você tem isso? A pressão no ar cresceu. Todas as conversas cessaram e um silêncio pesado tomou conta da sala. Clara sabia que essa não era apenas uma joia qualquer. Era uma cicatriz de famílias destruídas, uma ponte entre elas, a verdade que ela havia escondido. O passado que ela desejava que permanecesse enterrado agora era revelado diante de todos. Você precisa me ouvir, Lucas disse, a voz trêmula. Eu sou um pai em busca do filho que perdi, que foi separado de mim. Todo esse tempo eu estava à sua procura, Clara. Não sabia onde você estava. As palavras dele ecoaram como um trovão. O pânico marcado em seu olhar se transformou em um pedido de ajuda. E ali, naquele palco, Clara começou a sentir que sua vida não era apenas sobre seus próprios medos e lutas. As dores de Lucas também pesavam. Mas o que ninguém esperava foi o que aconteceu a seguir. A luz do teatro começou a piscar, e então um apagão repentino mergulhou tudo em escuridão. Um grito cortante ecoou pela sala, e a multidão entrou em pânico. Todos começaram a se mover, empurrando-se uns aos outros em busca de saída. O desespero reinou. A luz voltou, mas não era a mesma. Clara sentiu um frio na espinha ao se deparar com uma figura no palco, como uma sombra que emergia da escuridão. Era uma mulher, de cabelo longo e desfeito, com um olhar intenso que parecia atravessar a multidão. Parem! Ela gritou. A voz dela era um eco profundo. Ninguém se mova. Clara ficou paralisada. Era como se o tempo tivesse parado novamente. A mulher começou a avançar, e o que ninguém sabia era que ela trazia consigo segredos que poderiam mudar tudo. Havia uma conexão estranha nos olhos dela,
e o choque no rosto de Lucas era palpável. Você não deveria estar aqui, Lucas murmurou, sua voz encolhida. Clara sentiu seu coração acelerar. O que essa mulher queria? A plateia estava dividida entre olhares curiosos e apavorados. Imagina que toda essa confusão vai acabar assim? Não pode haver apenas um pai. A verdade sempre encontra um jeito de vir à tona, a mulher continuou, avançando ainda mais. Miguel, ele precisa saber quem realmente é. O golpe foi como um raio. O que você quer dizer com isso? Clara finalmente conseguiu perguntar. Sua voz quase inaudível. A mulher se virou. Um sorriso sombrio em seu rosto. Seu filho. Não é só o filho de Lucas. Ele é meu filho também. E sou eu quem o estava protegendo todo esse tempo. O silêncio caiu sobre a sala. Novamente, circular. Clara ficou paralisada, o choque a consumindo. Como assim? A mistura de confusão e desespero em sua mente não a deixava pensar. Miguel olhou para Clara, seus olhos grandes e assustados. Os rostos na plateia se transformaram em máscaras de espanto. O que mais essa mulher sabia? O que isso significava? A revelação dela poderia ser a última peça de um quebra-cabeça insuportável. Você mentiu sobre tudo, Clara. Ele é o único que pode decidir o seu destino agora. A mulher confirmou, apontando para Miguel, que estava preso em sua própria confusão. E enquanto o mundo ao seu redor parecia desmoronar, Clara se sentiu como se estivesse balançando na beira de um abismo. O que isso significava para eles? Todos estavam prestes a descobrir a verdade, e o que viria a seguir, ninguém sabia. Clara ficou paralisada. O que havia acabado de ouvir a deixou sem chão. Ele é meu filho também. As palavras ainda reverberavam em sua mente. Lucas, com a voz firme, parecia pronto para desmantelar tudo ao seu redor. E enquanto observa a mulher estranha no palco, um frio percorre a espinha de Clara. A figura se aproxima mais, seus olhos brilhando com uma intensidade deformada pela dor. Você não vê? Ele é nosso, não só seu, a mulher afirmou. E a multidão pareceu respirar ao mesmo tempo, um suspiro coletivo de espanto. O olhar de Miguel, que estava confuso, mudou para uma expressão de temor. Ele não entendia completamente, mas podia sentir a tensão no ar, como se tudo ao redor estivesse prestes a explodir. As palavras da estranha assombravam Clara. Você não conhece a verdade, gritou Lucas, seu rosto pálido, a voz desesperada. Mas a mulher não o integrou e segurou o colar que havia caído no chão. Esse colar, você me deu, Lucas. Prometemos cuidar dele juntos. Clara não sabia se estava sonhando. Ela olhou de Lucas para a mulher e para Miguel, e sua mente começava a girar. O que estava acontecendo? Tudo o que ela conhecia desmoronava sob seus pés. O que mais você esconde? Clara conseguiu perguntar, lutando contra as ondas de choque que a atingiam. Quem é você realmente? A mulher respirou fundo, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Meu nome é Beatriz, e Miguel é o meu filho. Eu o protegi nos momentos mais difíceis. E você, Clara, o afastou de mim. A sala estava em silêncio. Cada palavra de Beatriz caiu como uma bomba, detonando tudo. Clara olhou para Lucas, o coração acelerado. Ele a observava com um olhar que misturava culpa e desespero. Eu não sabia que ela estava viva. Ele se virou para Clara, como se a verdade houvesse se revelado como uma tempestade. Pensei que ela estivesse morta. Clara estava em choque. Então, tudo o que ela acreditava ser verdadeiro poderia não ser. O amor que sentia por Miguel, a luta que tinha enfrentado, o apoio de Augusto, tudo poderia estar baseado em mentiras. Mas antes que pudesse processar tudo,
Um grito de dor cortou o ar. A criança que estava em apuros, a menina que havia caído. A agonia havia se tornado palpável. Clara se virou rapidamente. O que aconteceu com ela? A adrenalina disparou. Os paramédicos finalmente chegaram, mas o pânico tomou conta do teatro. Vamos! Um dos socorristas gritou, enquanto corria para atender a menina. O caos reinava, e as pessoas começaram a se agitar. Clara olhou para Miguel, suas mãozinhas tremendo. A vida deles estava prestes a mudar radicalmente, mas a transformação que estava diante deles parecia muito real. Clara, Lucas a chamou com urgência. Tudo o que eu faço, faço por Miguel. Quero que ele tenha a vida que você sonhou para ele. Não quero que você o perca. Não outra vez. Nesse momento, Clara teve certeza de que a verdade estava prestes a explodir como um vulcão. Mas o que mais ela poderia perder? As conexões estavam se rompendo e o passado parecia querer desmoronar. A história de Miguel, esse menino tão especial, estava mais entrelaçada em uma teia de segredos do que ela havia imaginado. Quem mais tem um pedaço dele? Clara questionou, seu olhar fixo em Beatriz. A mulher se calou e o clima de tensão aumentou exponencialmente. Justo quando o silêncio estava prestes a se tornar insuportável, outra voz forte ecoou da multidão. O que está acontecendo aqui? Um homem, com um olhar severo, empurrou o caminho para a frente. Clara o reconheceu instantaneamente. Era o advogado de Lucas. Desculpe por interromper, mas precisamos falar sobre o que está em jogo aqui. Há coisas que você não sabe, Clara. Coisas sobre Miguel que podem mudar tudo. No impulso da revelação. A sala tornou-se um campo de batalha de emoções. Clara engoliu em seco. O que mais estava prestes a ser revelado? Como a vida dela e a de Miguel se desafiavam em um labirinto de verdades e mentiras. Naquele momento, tudo ficou claro. A tempestade não havia terminado. Ela estava apenas começando. Clara estava em choque, seu mundo girando em torno daquela revelação bombástica. Ela não conseguia acreditar que, de repente, tudo o que ela conhecia estava desmoronando. É nosso filho. As palavras de Beatriz ecoaram e Clara sentiu como se o chão sumisse debaixo de seus pés. O olhar de Miguel, confuso e assustado, a atravessava, e a dor se intensificou em seu coração. Lucas, que até então estava estagnado em sua própria indignação, finalmente se mexeu. Beatriz, não. Temos tempo para isso agora. Precisamos ajudar a menina. Sua voz tremia, a urgência evidente. Clara olhou para a multidão. O pânico começava a se espalhar como fogo em palha seca. Os paramédicos estavam sobre a menina, mas o caos estava se instalando. Sofia, a filha de Augusto, começou a gritar, chamando por ajuda. Clara sentiu que todo o peso do universo estava sobre seus ombros. Ela não sabia onde se apoiar. Cada movimento da plateia parecia um eco de sua própria confusão. Precisamos sair daqui, gritou Augusto, sua voz cortando a tensão, enquanto puxava Sofia para mais perto. Mas Clara não conseguia se mover. Suas mãos tremiam, seus pensamentos se misturavam. A revelação de Beatriz não era apenas uma bomba. Era uma tempestade prestes a devastar tudo. Miguel não pode ouvir isso agora, pensou, e o olhar preocupado dele a cortou como uma lâmina. Clara. Lucas chamou novamente, sua voz um lampejo de esperança em meio ao caos. Tudo isso é real, mas precisamos interromper isso antes que seja tarde demais. Miguel precisa saber a verdade no momento certo. Não podemos deixá-lo ser um brinquedo nas mãos dos segredos. Clara olhou nos olhos dele procurando alguma certeza. Você quer me dizer que você é um pai que não estava presente? Que tudo isso foi um plano? A raiva estava ali, mas também a necessidade de entendimento. Beatriz interrompeu, sua voz incisiva. Você tem que entender, Clara. Eu tentei proteger Miguel. O amor dele não é menos por causa disso.
e enquanto as sirenes soavam mais perto, a criança, que havia caído finalmente, começou a ser ajudada. Clara sentiu um nó na garganta ao perceber que enquanto as revelações aconteciam, outras vidas estavam em risco. A dor, o amor, o medo, tudo estava entrelaçado, e por um momento, todos pareciam se unir em torno daquele pequeno corpo. A tensão se dissipou lentamente. Clara respirou fundo. Precisamos nos unir. Não importa o que aconteceu antes. É sobre Miguel agora. E quando ela olhou para Lucas e Beatriz, a raiva deu espaço a uma faísca de esperança, mesmo que titubeante. Eles poderiam encontrar uma forma de seguir adiante. No entanto, antes que a conversa pudesse continuar, um clarão de luz cortou o teatro e um grito ensurdecedor fez com que todos se virassem. Miguel havia começado a dançar, involuntariamente. As músicas retornaram e, para sua própria surpresa, a plateia começou a aplaudir. Cada movimento dele, carregado de uma combinação de inocência e força, fez toda a confusão parecer pequena. O impacto daquela dança teve um efeito visível nas pessoas. Clara viu as lágrimas nos olhos de Beatriz e Lucas. Uma conexão inesperada criava um novo caminho. A história deles estava longe de terminada, mas, naquele momento, a união pelo bem maior de Miguel floresceu. Seus corações, antes partidos, começavam a se curar na dança da verdade e no poder do amor incondicional. Clara sorriu, enquanto não conseguia conter as lágrimas. Uma nova história estava prestes a começar, repleta de desafios, mas também de redenção. E assim, enquanto a polêmica corria solta entre os presentes, uma mensagem esperançosa pairou no ar. O amor ainda tinha o poder de unir aqueles que mais precisavam. E quem sabe, no próximo capítulo de suas vidas, Clara poderia finalmente entender que a verdadeira dança sempre foi sobre a união de corações. Ei, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa trama incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho que acabamos de vivenciar. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam saber o que vem a seguir. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.